café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner. Olá! Hoje temos aqui um programa muito especial de um café irreverente. Estou aqui com dois convidados especialíssimos para falar de coisas muito especiais. Hoje a rainha do nosso programa é uma cidade muito querida, a cidade de Matosinhos. E temos aqui Albano Pires, deputado pelo partido PAN na Assembleia Municipal de Matosinhos, e a Paula Allen, que eu não vou dizer, dispenso apresentações, porque para brasileiros e outras pessoas, essas duas pessoas aqui em Portugal são muito conhecidas, mas fora talvez não. E a Paula Allen é uma pessoa que tem um protagonismo nas questões em Portugal dos direitos LGBT e coordena, com mais outras duas pessoas, uma das organizações de maior relevância em Portugal, que é a Plano I. Então temos aqui, repetindo, o meu amigo querido, o deputado Albano Pires, do PAN. PAN quer dizer pessoas, animais e natureza. E a Paula Allen. Pronto, vou me calar, porque agora entrego para o Albano e a Paula Allen. Primeiramente, Paula, vou começar com a Paula, não por questões de igualdade, que ver com questões de igualdade ou desigualdade de gênero. Mas, Paula, por favor, então, eu gostaria que tu te apresentasses e mencionasses inicialmente a Plano I, e mais especificamente a Plano I. E, claro, o que eu quero deixar para os ouvintes é o que a Paula vai dizer certamente, a cidade de Matosinhos como este terreno fértil para tudo isso que nós vamos trazer aqui hoje na mesa, que serão muitas coisas. Paula, por favor. É isso mesmo, obrigada. Obrigada pelo convite, Andy. É bom estar com o Albano. E vamos conversar então um bocadinho sobre isso. A Plano I é uma organização não governamental, uma IPSS, fundada em 2015, fundada por pessoas que estão no terreno a trabalhar há mais de 20 anos e que decidiram fundar esta organização, que pretende, acima de tudo, trabalhar a igualdade, tudo o que diga respeito à questão dos direitos humanos. Nós colocamos o I muitas vezes enquanto insubmissas, a irreverência, a igualdade, tudo o que lhe diga respeito neste sentido dos direitos humanos. A Plano I tem vindo a desenvolver vários projetos e tem a sua sede na cidade do Porto e não na cidade de Matosinhos. No entanto, importa, a sede da Plano I... Tu sabes, Paulo, que é verdade que eu não tinha me dado conta que a sede da Plano I é na cidade do Porto. O que quer dizer que nós, quando desenvolvemos projetos, pretendemos trabalhar a nível nacional, mas com um enfoque regional. E, por que não trabalhar a cidade do Porto onde temos sede? Mas a realidade é que a cidade que tem vindo a procurar, aceitar, acolher todos os nossos projetos tem sido a cidade de Matosinhos, desde sempre. Nós tivemos um único projeto a decorrer na cidade do Porto, no bairro de Aldoar, que foi numa intervenção com as comunidades ciganas, um projeto muito curto, de 9 meses, financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações, no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, e esse projeto realmente, o Bloco Inova, aconteceu na cidade do Porto. Posto isto, depois, ao nível do desenvolvimento das intervenções em matérias LGBTI e em matérias de violência de género, violência nas relações de namoro e violência doméstica, tem sido a cidade de Matosinhos que tem acolhido as nossas intervenções sempre de porta aberta e de forma muito familiar.
Que intervenções são essas? Começou por ser o Centro GIS, em homenagem à Gisberta Salce Júnior. Ela morre no Porto, mas é homenageada. Eu queria que tu falasse um pouquinho da Gisberta, porque, claro, muitas pessoas não vão saber quem uma mulher brasileira, a uma mulher brasileira que vem para a cidade do Porto. Estamos a falar, ela morreu em 2006, a 22 de fevereiro de 2006, e nessa altura a mudança, se ainda hoje para pessoas que não são cidadãos ou cidadãs portugueses ou portuguesas, a mudança de nome não é possível, ou pelo menos tem outras complicações, naquela altura muito menos, e por isso ela vem para Portugal com um nome masculino, morre ainda de registro com um nome masculino, e vive e morre na cidade do Porto, vítima de um ato de transfobia que nunca foi classificado enquanto tal. Ela tinha ali um conjunto de intersecções de vulnerabilidades, era seropositiva, trabalhadora do sexo, sem abrigo, um sem número, imigrante brasileira, chegou a ficar em situação de irregularidade no país, um sem número de circunstâncias que ela não traz quando chega a Portugal, certo? Ela não é isto tudo quando chega a Portugal, mas efetivamente é nisto que a vida conduz, e acaba morta no poço de um elevador por um cônjuge do edifício abandonado na cidade do Porto, perto do Campo 24 de Agosto, por um conjunto de rapazes com idades entre os 14 e 16 anos, penso que o máximo teria sido os 16 anos, rapazes institucionalizados. É em homenagem a Deixa-me só dizer uma coisa que, para uma parte do público, mais do que tudo, o público brasileiro não vai saber o que quer dizer institucionalizado. Institucionalizado quer dizer que estava ao cuidado do Estado. Do Estado, sim, numa instituição e não ao cuidado das famílias. Neste caso, em relação ao Centro GIS, na altura, a convite da senhora Secretária de Estado, doutora Catarina Marcelino, nós desenvolvemos um projeto, criamos um projeto de abertura de um centro de atendimento específico para as populações LGBTI. Foram criados 3 no país, 2 em Lisboa, um da Ilha Portugal e um da Casa Aqui, e era necessário um no Norte. Nós desenvolvemos o projeto e achamos que seria o mais digno possível denominá-lo como Centro GIS, em homenagem à Gisberta. Nessa altura era preciso encontrar instalações, porque estes financiamentos são sempre financiamentos relativamente curtos, que cobrem parte da equipa técnica e não cobrem, por exemplo, o facto de podermos alugar, arrendar, comprar, ou quer que seja, um espaço. E aí a Câmara de Matosinhos, de imediato, assume o papel principal e oferece-nos, numa cedência gratuita, as instalações para o Centro GIS e todo o mobiliário do Centro GIS, não só as instalações, como o mobiliário do Centro GIS. E deixa-me só te perguntar, Paula, foi neste momento que Matosinhos começa a se tornar uma cidade com protagonismo nas questões LGBT? Sim, até à data, em Matosinhos, operava nesta área, mas não em particular nas questões LGBTI, operava, e há muitos anos, a Associação para o Planeamento da Família, operava e muito bem, mas com um enfoque muito direcionado para as questões da saúde sexual e reprodutiva e do planeamento familiar, ou com as comunidades ciganas, em diferentes bairros, um deles o bairro da Biquinha, ou a intervenção em contexto escolar ou formação a públicos estratégicos. Muito embora a APF tenha um know-how fantástico nas questões LGBTI, em Matosinhos não havia intervenção nesta área em particular. O que não quer dizer que quando eles fazem uma intervenção numa escola não toquem nesta questão de orientação sexual ou identidade de género. Mas, efetivamente, não havia nenhum projeto específico nesta área. E ele é o primeiro a surgir, é o Centro GIS, com um sucesso enorme que me traz uma enorme tristeza, porque o sucesso implica que haja muita gente em situação de vitimação, porque ele, entretanto, entra como um projeto de rede na Rede Nacional de Luta contra a Violência Doméstica e, por isso, um sem número de pessoas que estão em situação de mal-estar, de vulnerabilidade, e a razão deste mal-estar ou desta vulnerabilidade é algo tão natural quanto a orientação sexual ou a identidade de género. E por isso o sucesso do projeto traz-me, sem dúvida alguma, muita tristeza a mim, mas os números têm vindo a crescer todos os meses. Não houve um único mês desde a sua abertura, vamos em 2 anos e meio de intervenção, em que todos os meses não tivéssemos cerca de 10, 12 utentes mais. E por isso são dados sempre preocupantes. Até porque no norte do país não há mais nada, norte e centro do país. Sim.
Não é? Com isto, muito rapidamente, vem a possibilidade de... Nós percebemos que havia muita gente que não conseguia vir ao Centro GIS porque não tinha como se deslocar a Matosinhos, ou porque era menor, ou porque o pai ou a mãe não deixavam, ou por questões económicas. Então, candidatamos-nos à Fundação EDP, a um projeto EDP solidário, e conseguimos uma unidade móvel, um gabinete itinerante de saúde. Quer dizer EDP, Paula? EDP eu não faço ideia, mas é Eletricidade de Portugal. Eletricidade de Portugal. Já sei, olha, saía-me naturalmente. Eu nem tinha pensado que seria Eletricidade de Portugal. É uma das... Sim. É a Companhia Elétrica de Portugal. Maior, não maior, a única, mas sim. E este programa nasce assim desta forma, num prémio que conseguimos, adquirimos a unidade móvel, e esta unidade móvel tem permitido atender pessoas que, não sendo de Matosinhos, que não consigam vir a Matosinhos, mas Matosinhos tem uma rede de transportes fenomenal. O Centro GIS tem um metro a parar à porta. Agora, quando não conseguem vir, é porque o pai ou a mãe não deixam, é porque não têm capacidade económica, é porque são menores, coisas deste género. Então, até à data, estamos com mais de 600 atendimentos nesta unidade móvel, que tem 1 ano de existência, 1 ano e pouco, porque fez 1 ano em março. Com esta intervenção do Centro GIS, percebe-se que existe um sem número de pessoas que são vítimas de violência doméstica, e que têm uma orientação sexual que não seja heterossexual, e uma identidade de género que não é cisgénero. E percebemos que as estruturas do país, os seus técnicos e técnicas, não têm formação específica para receber estas pessoas, e que elas acabam muitas vezes novamente discriminadas por algum técnico ou técnica, ou até por outros utentes ou outras utentes, porque não é assim tão estranho que numa casa para homens ou para mulheres, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género, se receberem um homem e se este se identificar como um homem trans ou como um homem gay, que não venha a sofrer represálias por parte dos outros homens que lá estão num processo de violência doméstica muito distinto do deles. Não é? Porque se a agressora num caso foi uma mulher, no outro caso a agressora pode ser uma mulher no caso de um homem trans, mas pode ser um homem no caso de um homem gay. E daí surge a ideia louca que tanto trabalho nos tem dado. Eu acho que agora a Paula vai entrar naquilo que eu mais estou esperando aqui que aconteça. Começar a chorar. Exatamente. Vou começar a chorar. Pronto, Paula, chora à vontade, porque tu sabe que eu sou um chorão também. Não, mas não vou chorar. E o café reverente vai virar. A Casa Arco-Íris surge. A Casa Arco-Íris. A Casa Arco-Íris. A Casa Arco-Íris surge sempre muito apoiada pela Sra. Secretária de Estado, Rosa Monteiro, sempre num projeto muito entrelaçado com a Secretaria de Estado e com a própria Comissão para a Igualdade e Cidadania, e financiada pelo POIS. E era novamente necessário encontrar uma estrutura que acolhesse esta casa, e mais uma vez Matosinhos não teve qualquer dúvida. Isto foi um simples telefonema de estamos a pensar criar uma casa, Matosinhos, coloque-me isso por escrito porque isso avança. Não houve qualquer dúvida, ou não foi preciso pensar 2 vezes. A casa, mais uma vez, infelizmente tem dado muito trabalho, infelizmente porque as vítimas existem, e eu assumo a direção técnica da casa há 1 ano, com um conjunto de colaboradores e colaboradoras fantásticos e fantásticas, que sem aquelas pessoas não seria nada nem ninguém, mas que dá um trabalho tremendo, até porque a realidade é brutal. Ou seja, não basta ser vítima de violência doméstica, mais ainda quando nós acrescentamos a isto o facto de eu ser vítima. Vamos imaginar um caso, eu sou vítima e eu sou lésbica, e eu não tenho um pai ou uma mãe que me apoie, porque o meu pai ou a minha mãe não lidam comigo desde que perceberam que a minha orientação sexual não era igual à deles. Ou quando o próprio pai ou a mãe são os próprios agressores ou agressoras. Não é? Nem vamos... Isto acontece-nos frequentemente, ou seja, se uma mulher cis, hetero, é agredida pelo seu companheiro, marido, namorado, ex-namorado, não interessa, é muito comum que tenha a tia, a avó, o avô, o pai ou a mãe de retaguarda, de rede. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes,
quando eu faço os acolhimentos às vítimas, há uma das perguntas que me custa imenso fazer e que eu não sei se não vou ter que retirar um dia daquele questionário, que é a pergunta de se lhe acontecer alguma coisa. Eu às vezes brinco com a situação. Alguma coisa foi ali atropelada na rua e eu preciso de avisar alguém da família, ou teve um apendicite. Se lhe acontecer alguma coisa, para além do que tem acontecido na sua vida, a quem é que eu posso ligar? Qual é o número de segurança? Não tenho. O não tenho tem sido a resposta frequente. Ou passar uma semana, 2 e 3, e nós dizermos, mas não quero tentar um contacto com a sua mãe, com o seu pai. Eu não falo com eles há 20 anos, eu não falo com eles há 10 anos. E não fala porque tem uma orientação sexual que não é igual à do pai ou da mãe, ou uma identidade de género que não é aquela que o pai ou a mãe gostariam que ela tivesse. Coisas que aquela pessoa não escolheu. Isto é Eu só queria que tu dissesse uma coisa, Paula, porque tu falaste muito da casa, as pessoas não vão saber o que é a casa. A casa arco-íris. A casa arco-íris, sim, mas o que é a casa arco-íris? É uma casa, de acolhimento de emergência, para pessoas vítimas, pessoas LGBT vítimas de violência doméstica. Isso é o que é a casa arco-íris. Ganhou este nome, a casa arco-íris. Que deveria ter um período de permanência de 15 dias, mais 15 dias, ou seja, no máximo 30 dias, mas que dificilmente tem sido conseguido. Isto porque, a partir do momento em que a pessoa entra, temos a possibilidade de pedir um acolhimento em casa-abrigo, onde poderá ficar mais tempo, porque a nossa é uma casa de transição, de acolhimento de emergência naquela altura. O que tem vindo a acontecer é que as casas-abrigo não têm dado resposta, não tem havido vaga ou não têm dado resposta aos nossos utentes e às nossas utentes. Não tivemos nenhuma situação em que houvesse um acolhimento. Tivemos uma única agora neste momento, sim. Continua a não ser fácil na nossa sociedade autonomizar aquelas pessoas. O autonomizar é o conseguir um apartamento para arrendar, ou um quarto para arrendar, antes disso tentar um emprego. Ainda existe muita homofobia, muita transfobia, e isto não lhes é dito assim diretamente, claro. Não vão a uma entrevista de emprego e não lhes é dito, olha, não fica, claro, porque é uma mulher trans, claro, mas percebe-se perfeitamente que claro, que existe muita dificuldade de integração. Mas até aí os serviços da Câmara têm sido fenomenais, porque têm apoiado em termos de medidas de procura de emprego, nos seus gabinetes de apoio, quer da União de Freguesias de Matosinhos e Leiça da Palmeira, quer da própria Câmara. O trabalho daqueles técnicos e daquelas técnicas tem sido fundamental. Em troca disso, nós demos formação a toda a gente, e eu acho que é difícil encontrar alguém nas uniões de freguesia da cidade de Matosinhos, do concelho de Matosinhos, e dos seus serviços, quem não tenha passado por estas formações de atendimento especializado em matéria LGBTI. O que é bastante interessante. As pessoas, neste momento, se uma utente trans se dirige ao centro de saúde ou à junta de freguesia para levantar um documento em Matosinhos, vai ser automaticamente tratada. Se percebem que é uma mulher trans, mas tem um nome masculino, não vão chamá-la naquele altifalante, vão ter com ela e vão-lhe perguntar como é que quer que eu a chame, não é? Vão perceber o nome e vão chamá-la com dignidade. Claro. Isto tem acontecido em Matosinhos sempre, porque realmente o trabalho em rede existe e é fenomenal. Paula, então, nós vamos continuar, porque tem muitas coisas ainda para tratar. Pronto. Isso, e eu só gostaria então de dizer que nós estamos aqui conversando e colocando todas essas questões em relação ao que está sendo feito em Portugal, e só lembrar, esse programa é um programa que vai não só para o público português, vai também para o público brasileiro, porque vai também para os canais sociais, enfim, as redes sociais e tudo mais, e o programa tem muita audiência nesse público também. Então, só lembrar, né, que aqui estamos falando de tantos problemas, mas eu sempre digo muitas vezes para Paula. Paula já ouviu essa história já muitas vezes. Meu Deus, quando eu ouço tudo isso, parece que eu estou ouvindo música para os meus ouvidos, uma vez que eu venho de um país onde nem sequer né, essas coisas são problemas que estão sendo tratados, né, as coisas lá estão ainda sendo tratadas de outra forma. Considerando que nós tivemos lá um grande avanço agora com a questão da criminalização da LGBTI-fobia, né, pela Suprema Corte. Pronto, eu vou agora passar um pouquinho aqui para o outro lado,
continuando com Matosinhos como a estrela da noite. Aliás, não sei se é da noite, do dia ou da tarde, porque o programa, o programa vai ao ar a qualquer hora. Pronto, Albano. Nós temos aqui também a questão agora. Albano, eu queria que tu explicasses primeiramente o que é cidade arco-íris na Europa, primeiramente. E o caminho aqui em Portugal, esse caminho foi protagonizado, está sendo protagonizado pelo PAN, né? Lembrar também que, para quem não entende muito bem o que é Câmara aqui em Portugal, são as prefeituras. Pronto, porque às vezes estão ouvindo e não sabem o que é Câmara, né? Pronto. Então, o Albano, como um deputado da cidade de Matosinhos, no caso, o Albano é deputado na cidade de Matosinhos pelo PAN. Então eu queria perguntar, Albano, que tu contasses a história. O que significa ser cidade arco-íris? O que é cidade arco-íris na Europa? O que isso implica quando a cidade se torna uma cidade arco-íris na Europa? E agora nós temos em Portugal 2 cidades arco-íris, né? Lisboa acabou de se tornar cidade arco-íris, também por projeto do PAN na Câmara, Prefeitura de Lisboa, e agora Matosinhos também se torna cidade arco-íris. Albano, por favor, explique-nos tudo isso, conte-nos essa história, o que é cidade arco-íris e o projeto PAN no que diz respeito a essa questão. Olá, agradeço primeiro o convite. Imagina, tenho que agradecer, é óbvio. O que é uma cidade arco-íris? Isto é uma rede europeia de cidades. A ideia... Lembrando, Paulo, que estás à vontade para... Pronto, estamos... Enfim. A ideia é trabalhar em rede, e há aqui 2 conceitos. Um é o reconhecimento que está nos estatutos, digamos, da associação, integram a rede de cidades europeias arco-íris, as cidades que tenham desenvolvido políticas de proteção à comunidade LGBTI+. Portanto, essa é uma parte de reconhecimento. Não é uma cidade que nada tenha feito, ou um município Claro. Não seria aceitável. Não seria aceitada como cidade arco-íris, isso é óbvio, claro. Por outro lado, o facto de uma cidade fazer parte desta rede pode aprender com experiências que outros... Nós não vamos estar permanentemente a inventar tudo. Claro. Se nós podemos partilhar as nossas boas práticas e aproveitar as boas práticas que vêm de outras cidades. Claro. Nós estamos, neste momento, na companhia de cidades como Barcelona, Amsterdão, Berlim, Bolonha, Ljubljana. Isso é o que eu mais achei fantástico quando Matosinhos se torna cidade arco-íris, né? Porque está ao lado de Berlim, Ljubljana, Bolonha, na Espanha, na capital da Catalunha, gente, Barcelona. Pronto, Amsterdão, não é? E Lisboa, claro, também, mas eu digo Matosinhos, não é? Torna-se uma cidade arco-íris ao lado dessa panóplia de cidades desse porte, dessa envergadura, né? Pronto, eu interrompi, Albano. A Paula quase que já disse tudo, não é? Porque, o porquê que Matosinhos teria que estar. Matosinhos tem tido uma prática, já vem de trás, claro. No que respeita aos direitos humanos, ao cuidado com os direitos humanos, e tem sido transversal ao longo dos vários executivos municipais, de respeito pelos direitos humanos, de respeito pelo trabalho em rede e da promoção e apoio às entidades que o fazem. Quando nós tomamos conhecimento da existência desta rede, por acaso não pensamos imediatamente em Matosinhos, vou ser sincero. Sim. Porquê? Porque também, ao mesmo tempo, isto é uma oportunidade para que as cidades possam também desenvolver. Se Lisboa era mais que evidente, e nós não tivermos deputados municipais, vamos tentar, em cidades, obviamente, que tenham desenvolvido algum trabalho nessa área. No Porto acabado de haver um protocolo assinado por um vereador com um centro de proteção, que eu não sei exatamente neste momento. Eu só preciso fazer alguns esclarecimentos. Gente, vereador em Portugal significa os nossos secretários municipais, okay, né, da cultura, secretário municipal da educação. Não tem nada a ver com o vereador no Brasil, que sim, o vereador no Brasil é o que é o Albano, um deputado municipal. Para saber as coisas, senão o pessoal confunde tudo. Pronto, desculpa, Albano. Apresentamos esta moção no Porto, precisamente para tentar empoderar a cidade do Porto nesse sentido. Pois aqui está essa questão de ter sido apresentado no Porto, na cidade do Porto, a oportunidade e a possibilidade, o PAN o faz.
para o Porto se tornar cidade arco-íris e o Porto não se torna cidade arco-íris, Albano? Se calhar o Porto ainda vai ter que crescer um bocadinho mais em termos de maturidade. O que tu dizes, Paula? O Porto tem que crescer um bocadinho mais em termos de maturidade dos direitos humanos. Sim, de fato. Albano. Depois disso, a nossa reação foi logo, quer dizer, não vamos deixar que o Norte não tenha uma cidade a pertencer à rede. E, portanto, qual era a cidade óbvia? Seria Matosinhos, por todo o trabalho que estava a ser desenvolvido em Matosinhos. E, tal como nos outros casos, isto nem sequer teve que ser negociado. Nós apresentamos a moção e imediatamente foi acolhida pela generalidade dos deputados municipais, pela Assembleia Municipal de Matosinhos, tirando alguns conservadores, que em toda a parte tentam sempre impedir, mas foi uma resolução muito pacífica. Sim. E foi imediatamente acolhida pelo município. O que implica agora? O que vem agora? Pronto, a Assembleia dos Deputados aprova, não é? O que vem agora? Aprova uma recomendação. Sim. Agora é o trabalho de efetivação da E essa parte agora é com o Executivo Municipal. O Executivo Municipal há de entrar em contacto com a associação, há de se fazer sócio ou membro, não sei exatamente qual é a terminologia utilizada, e a partir daí vão começar a trabalhar, até porque esta rede é uma coisa muito nova. Ela está a nascer, ela ainda nem sequer está formalizada. Ela começou por ser uma rede, depois constituiu-se como uma associação para se formalizar e ainda está a nascer. E, portanto, o Matosinhos esperemos que seja uma das cidades fundadoras. Claro. Sim, junto com essas outras que já foram... que fazem parte já da rede. Sim. Essa rede nasceu quando, na verdade? Quando começou a se formar? Está a nascer. Ou seja, nesses últimos 2 anos, provavelmente, que surge, então, menos isso. Não tenho informação completa. Ela ainda não está constituída. Ela está a ser construída. Sim. Entendo. Nós estamos na vanguarda. Sim, pronto, perfeito. E ela parece que tem sede em Berlim, se eu não me engano, não é isso? Não tenho certeza absoluta, parece que é Berlim, que já é a própria cidade arco-íris e tem sede em Berlim. Bem, como estamos vendo a cidade de Matosinhos com seus protagonismos na questão LGBTI, tenho muito orgulho de fazer parte também dessa questão, estar envolvido nas questões na cidade de Matosinhos, e queria abordar um outro assunto que também tem relação, agora não é nem para a Paula nem para o Albano, são para os dois, a questão aqui que eu gostaria de colocar. Nós estamos vivendo neste momento não, eu tenho que fazer uma outra coisa antes disso que eu quero saber muito, me esqueci, gente, pronto, parênteses, Paula, aqui está aberto para ambos, a Matosinhos Pride. Olha a quantidade de coisas que essa cidade abriga, né? Essa cidade abriga uma quantidade de coisas enormes. Então agora Matosinhos terá a sua primeira Matosinhos Pride, que significa o orgulho LGBT em Matosinhos. Por favor, o que é a Matosinhos Pride? A ideia de existir um arraial em Matosinhos surgiu já há algum tempo, uns 3 anos, que foi sendo amadurecida pela Planuí. Não é um evento fácil de se colocar em prática e de conseguir uma estrutura, um espaço, todo. Claro, nós, a Planuí, não tem um gabinete de eventos, né? E depende do fato de macaco que eu vou vestindo. Eu às vezes fiz isto vou às compras para a Casa Arco-Íris e vou ao continente, outras vezes faço de promotora de eventos. Vamos vestindo várias vezes fatos de macaco diferentes. E então foi sendo amadurecida até que, com determinado momento, e isto honra seja feita. Só uma coisa, desculpa, Paulo. Eu acho muito engraçado essas coisas. Gente, fato quer dizer roupa de macaco. Mas como é que se chama o vosso fato? Terno ou fatiota, sei lá. Não é a mesma coisa. Aquilo que nós usamos para trabalhar numa oficina. Macacão? O macacão. O macacão. Então eu às vezes vou mudando de macacão ao longo do dia. Às vezes visto de administrativa, quando me dedico a chamadas de e-mails, outras vezes de psicóloga, quando atendo, outras vezes de diretora técnica, quando trabalho as questões das regras e das compras e por aí fora. Então não temos propriamente um departamento de eventos a quem ligar e dizer, vamos fazer isto.
Não, isto foi amadurecendo. Uma ideia louca, só existia em Lisboa um arraial Pride, até que o senhor presidente da União de Freguesias de Matosinhos Leste da Palmeira, o Dr. Pedro Sousa, um amigo, uma pessoa de enorme respeito. Eu respeito imenso o trabalho dele, ele respeita imenso o nosso trabalho e está sempre disposto a colaborar connosco, diz-me, vamos avançar. Eu pensei, não posso, não tenho tempo, não consigo, mas também não conseguimos dizer que não. E avançamos com a ideia. O espaço foi ideia dele e foi pensar aqui que a União de Freguesias é quem está a dar todo o apoio para a realização deste evento. A Câmara também, certo? Mas com um enfoque particular com a equipa de trabalho da União de Freguesias que tem estado diariamente a resolver as situações e a pôr tudo em funcionamento. E pronto, e ficou a ideia do Matosinhos Pride, é assim uma coisa pioneira. Sabemos que na cidade do Porto, há uns anos atrás, já houve um Porto Pride, vai existir agora novamente. Vai existir agora novamente, depois vamos tratar disso sim, também. Mas não havia e decidimos então criar aqui um espaço de orgulho, de lazer, de bem-estar, de famílias para as famílias. É esta a nossa lógica de intervenção. A Quinta da Conceição, para quem não conhece, em Leça da Palmeira, é um espaço lindíssimo e muito acolhedor. Vamos ter alguns momentos, temos uma mostra social com organizações e PSS, coletivos LGBTI que vão lá estar a fazer, a mostrar o seu trabalho, a vender os seus pins, a mostrar que existem. É muito interessante, eu tenho um carinho especial por todas as organizações que vêm, mas dizer-vos que um carinho maior por uma organização que vem de Viseu e que diz eu quero estar, não é? Vamos ter uma organização de Viseu lá, temos uma mostra social, temos um conjunto de atividades para crianças e jovens, ateliês de pintura, de reciclagem. Dizer como é que surge, por exemplo, que eu quero que vocês percebam isto, como é que surge um ateliê de reciclagem? Surge com um telefonema para uma prima, dizer, tu tens imenso jeito para fazer coisas de reciclagem com as tuas filhas, tu não queres ir para o arraial, organizamos materiais e vais trabalhar. É isto, o Matosinhos Pride foi criado em família para as famílias, foi tudo tratado desta forma. Eu conheço não sei quem que pode vir fazer uma atividade, vamos. Eu conheço um grupo de capoeira que gostaria de estar, vamos, ou seja, há um conjunto de pessoas que disseram eu gostaria de poder doar o meu tempo e a minha experiência ou profissional ou de lazer para poder lá estar e ocupar aquilo. Temos uma pequena feira de um espaço de alimentação, temos um espaço de saúde com a testagem do VIH, sífilis e hepatites, com Médicos do Mundo e com o Centro GIS, na nossa unidade móvel. Teremos dois bares lá no evento a cobrir toda esta parte de bar e dizer-vos que todos os bares da cidade do Porto foram contactados, apenas 2 responderam, serão aqueles que lá estarão e com todo o respeito, o Conceição 35 e o Zoom. O Zoom vai mesmo fazer um encerramento vai colocar o seu DJ da meia-noite às 2 da manhã com as travestis. O Zoom é uma boate, né? Se poderia dizer boate... LGBT, se calhar mais referência na cidade do Porto. E depois foram diferentes contactos para o palco, com diferentes bandas. Temos uma banda brasileira. Alguns nomes nós ainda não podemos dizer porque estamos no limite, mas bandas nacionais, uma banda brasileira, alguns DJs. Temos um palco a funcionar das 6 da tarde até às 2 da manhã, gratuito. Não temos multibanco, é importante que eu diga isto, diz montes de vezes, não temos multibanco. Quer dizer que se quiser comer ou beber, tem que levar dinheiro, tem que levar dinheiro. Sim, mas poderá passar ali umas horas num local onde será garantidamente bem tratado, bem tratada, com respeito, com igualdade, onde não nos interessa se as pessoas são cis, se são LGBT, se são trans, o que é que não interessa. São pessoas e vamos tratar as questões do orgulho LGBT. Sim. A Paula acabou de me dar a deixa do que eu quero agora abordar e gostaria realmente de ouvir mesmo, e talvez até pode acontecer que vá haver aqui posições
diferentes e antagônicas a respeito do próximo tema, e que a Paula, como eu estava dizendo, deu a deixa orgulho. Né? Já por aí estão querendo fazer a parada do orgulho hétero. Pronto. Tem que se entender, queridos ouvintes, que orgulho aqui é é antônimo de vergonha. Né? Uma vez que ser LGBTI já foi vergonha, é daí que surge a necessidade de se ter orgulho, é nessa conotação. A gente não tem como saber, né? Ou melhor, temos que ser, às vezes, condescendentes com os que não têm conhecimento, como os que querem fazer uma parada para o orgulho hétero. Agradeço que vocês não precisem, ou que não precisam de uma parada do orgulho hétero, porque nunca foi vergonha ser hétero, nunca foi necessário avisar a família. Às vezes eu pergunto, então conta-me, como é que foi dizer para tua família que tu eras hétero, né? A família aceitou bem? Como é que foi? Foste expulso de casa? Foi o que foi? Depois, pronto, né? Eu pergunto, porque às vezes as pessoas realmente te perguntam, já me perguntaram, mas Andy, tu não acha razoável que haja o orgulho hétero, né? Eu pergunto, acho? Agora, conta-me a tua história. Como foi a tua tragédia ao ter descoberto que tu eras heterossexual, né? Então, quer dizer, é realmente hilário. E isso tudo estou colocando porque eu gostaria de levantar aqui uma questão que tem me deixado triste, porque afinal de contas, ai meu Deus do céu, que é a questão, e isso é uma coisa mais particular aqui de Portugal, surge aqui uma dicotomia, não é? Duas coisas, pride ou marcha, que então mais em português seria parada, que implica mais a questão festiva, ou marcha. Mas pride é orgulho, não é? Orgulho. Pride é orgulho. Agora não, eu disse marcha isso, e vocês parada. Parada, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que essa diferença, por isso que eu faço, sempre tem que esclarecer um pouquinho. Aqui o pride, que é a coisa do orgulho, é o que nós no Brasil temos sempre como parada, até porque lá não tem o conceito de marcha, não é? Em outros países tampouco, esse conceito está começando, pelo que eu percebo, a nascer aqui em Portugal, essa dicotomia entre agora pride e marcha. E a questão de, eu tenho lido todos os dias artigos e coisas a respeito dessa condenação que está ocorrendo em relação eu tenho minha opinião muito formada sobre isso, mas em relação às paradas, no sentido da parada orgulho, onde entram as grandes marcas, enfim, essa coisa toda. Eu não quero falar muito, porque eu gostaria de lançar isso à mesa e talvez começar com, sei lá, com quem gostaria de colocar o que pensa a respeito disso. O que isso está significando, né? Ou seja, a opinião, depois até eu gostaria de dar a minha também, a respeito disso, essa questão que me parece extremamente dolorosa agora, esse atrito entre essas duas concepções do movimento LGBT, como o entrar de marcas, por exemplo, não é? Vem a questão do pinkwashing, então, quer dizer, são marcas que lá na China exploram e aqui, então, para lucro, em função de lucro, para que os ouvintes entendam, entram na marcha, mas o interesse, na verdade, não são os direitos humanos, é o lucro, quer dizer, essa é uma posição que existe. Outros têm outra posição em relação a essa abordagem das grandes marcas e tudo mais. Eu gostaria de lançar isso à mesa e pronto, saber o que a Paula pensa a esse respeito. Albano, o que tu pensas a esse respeito? Não sei, Paula, Albano, sei lá, pronto. Se quiser o Albano começar. Não. Eu acho que estamos a falar aqui de dois assuntos distintos. Tem a ver com a questão de ser uma marcha ou de ser uma parada. Okay? Confesso, estou numa fase de vida e de cansaço que me importa muito pouco se chama marcha ou parada. Certo? Se faz sentido. No outro dia perguntava-me se fazia sentido as pessoas saírem à rua para dizer eu sou gay aos gritos. Né? Ora bem, eu vou desde 2006 à Marcha de Orgulho LGBT do Porto. Eu sou assumidamente uma mulher cis, hetero, católica, com tudo o que é... O que é que eu hei de fazer, não é? Sou o que eu sou, com todo o orgulho. Então, esta lógica das marchas, eu estive presente em marchas do direito laboral, do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. No entanto, na Plano I,
eu sou extremamente bem tratada e respeitada, mas eu vou àquela marcha, porque há pessoas que não têm a possibilidade de lá estar e de ter voz. Eu estive na marcha, quando falamos daquela marcha contra o abuso sexual de mulheres, eu nunca fui abusada sexualmente e eu estou lá também. Esta lógica de que as pessoas que lá estão são todas LGBTI e querem mostrar-se e sair dos armários, gente, elas saem dos armários quando elas entenderem na vida delas, não é ali o momento em que o vão fazer garantidamente. Eu não conheço ninguém que tenha ali de repente saído do seu armário para uma câmara e dizer eu sou mesmo muito gay hoje porque há marcha. Não é nada disto, é no dia a dia que as coisas acontecem. E quando eu participo numa marcha deste género, nesta em particular, participo tentando levar a minha voz, a juntar a outras vozes, para benefício das pessoas que infelizmente vivem num silêncio que é terrorífico, que os leva muitas vezes à automutilação, à depressão, ao suicídio, e que eu acho que é o mais condenável possível por parte das pessoas que não são LGBTI e que transformam a vida destas pessoas num verdadeiro terror. E por isso se chama marcha, parada, encontro de pessoas, caminhada, é exatamente igual, estarei lá da mesma forma. E acho que sim, como é óbvio, deve acontecer. É a tal questão. Nunca vi mesmo. Eu trabalho há 20 anos, existo há quase 42, eu nunca vi ninguém, e sou psicóloga clínica, eu nunca vi ninguém vir ter comigo muito preocupado ou preocupada porque é hetero ou porque é cis e a família não aceitou e diz, eu queria mesmo que tu fosses lésbica. Não, já o contrário acontece diariamente. E por isso, se estas pessoas vivem neste silêncio que é horroroso, que é ensurdecedor, apesar de ser silêncio. É um silêncio ensurdecedor, exato. É isso, tem que haver um momento, efetivamente, em que nem que seja uma vez por ano se possa sair à rua e dizer queremos direitos iguais para as pessoas, porque todas as pessoas têm direito a ter direitos iguais. Ponto. Peço desculpa. Em relação... Era da Junta de Matosinhos. Olha. Por causa do real. Ora, dizer-vos, em relação à questão a outra questão, que é a questão da utilização de marcas. Pronto, e da questão do pinkwashing. Essa é a questão, sim, que eu gostaria de... Eu não sei, não consigo posicionar-me de uma forma absoluta e rigorosa porque eu não conheço a temática em profundidade. Tenho uma ou outra ideia que fui construindo. Ou seja, eu não posso... como é que eu usei dizer? Eu não gosto de radicalismos na vida. Não gosto de coisas demasiado radicais. Eu não vou dizer que nunca mais vou comprar numa marca que tem 4 letrinhas apenas e que existe em todos os shoppings, uma marca conhecida, que faz roupa com as mãos das criancinhas, não sei aonde, pronto... Porque não é o que acontece, efetivamente. Eu continuo a fazer compras naquela marca. Eu compreendo que haja pessoas, e é horrível aquilo que eu estou a dizer, mas não é isto que eu penso no meu dia-a-dia. Eu quero ir comprar uma camisola e entro naquela loja e vou comprar aquela camisola. Porque se é verdade que aquela marca tem aquele comportamento, não penso nele diariamente, isto é mal da minha parte, se calhar. Por outro lado, também terá de certeza outras pessoas a trabalhar com muita dignidade noutros países, ou seja, nem o 8 nem o 80, correto? E em relação à questão da introdução das marcas, vou dar-vos um exemplo. Eu frequento um bar LGBTI que ganha dinheiro com as bebidas, não as oferece, certo? E ganha dinheiro com as bebidas. Então, porquê é que esse bar não pode estar em representação na marcha? Porque é ali naquele bar que muitas vezes eu encontro os meus amigos e as minhas amigas que conseguem ter um espaço quase familiar, em que ali conseguem beijar o namorado ou a namorada sem se sentirem maltratados. Claro. E vamos dizer, estão a usar as questões LGBTI para ganhar dinheiro. Não criaram um espaço LGBTI, um espaço onde as pessoas se sentem bem e são bem tratadas, mas não oferecem as bebidas. Nós temos que as pagar, porque eles também têm despesa com isto. E por isso eu vivo aqui, nunca pensei muito nestas questões, confesso, não sou uma entendida. Eu penso um pouco, bastante,
dessas questões. Paula, eu não sei se tu já concluiu. Não, sim, Paula, Albano, tu tens... o que te parece essa questão dessa polêmica? Porque essa polêmica não está só em Portugal. Não é? Aliás, não houve um único país, o Brasil, eu quero até dar o exemplo, não houve um único país onde não se passou por essa situação. Não houve ainda um país onde tudo começa muito parecido com essa aqui, né? As marchas pelos direitos, e depois isso vai se transformando numa outra coisa, e eu gostaria de ter, depois de encerrar o programa, tratando, ou seja, dando a minha opinião sobre isso. Mas, Albano, o que te parece essa questão? O que te passa pela cabeça quando tu ouves essa polêmica toda que está acontecendo em relação às grandes marcas, onde não se pode esquecer que existem marcas que às vezes isso é preciso fazer, é preciso observar, não se pode ter uma marca que de repente, sei lá, está lá com o neonazismo, né? Não se trata disso. Agora, claro que precisamos ter bom senso e equilíbrio, e às vezes eu vejo que não está havendo bom senso e equilíbrio nessa questão. Não vou falar mais. Albano, o que te parece isso, Albano? O que tu terias a dizer a esse respeito? Em relação a esta questão, está muitas vertentes aqui. Aliás, o PAN tem um posicionamento que eu até mais ou menos conheço a respeito dessa questão, né, o posicionamento do especificamente. PAN, para explicar, para perceber o posicionamento do PAN, é preciso explicar o que é o PAN. Sim, O PAN é um partido ecologista, animalista e humanista. Que vemos todas as causas de uma forma holística. Felizmente não estamos amarrados por nenhum daqueles conceitos tradicionais de esquerda, direita, clássica da Revolução Francesa. Não, já me irrita uma coisa, desculpa, Albano, porque já me irrita uma coisa que já ouvi a posição do PAN nessa sentido. Se não é de esquerda, não é de direita, ou seja, se diz que não é de esquerda, é de direita, então é de direita. Né? Tá que nem lá no Brasil, né? Se não é petralha, é coxinha, se não é coxinha, é petralha, não é? Desculpa, Albano, eu te interrompi, E também porque às não vezes somos não... de centro. E também não são de centro, Claramente não claro, somos de centro. exatamente. Não nos revemos nessa classificação dicotómica porque já não faz sentido em 2019. De qualquer maneira, vamos lá para explorar algumas vertentes. Em relação ao pinkwashing, que é, de facto, uma possibilidade. Se me perguntarem se me agrada o pinkwashing, agora estou a falar como Albano, ok? Não me agrada. Claro, sim. Mas, por outro lado, fico contente que exista. Porque o facto de existir pinkwashing significa que as grandes empresas já se renderam. Quer dizer que estamos a ganhar. É isso, Estão a ganhar consciência, claro, não é? Não é isso? que eu penso. E há pessoas que não perceberam ainda que... Eu vou dar um exemplo para conseguir explicar melhor, que tem a ver comigo. Eu sou vegano. Okay? A minha filha também. Se aparecer, e como apareceu agora, não vou dizer nomes de marcas, não é? Uma grande marca de hambúrgueres mundial passou a ter uma oferta Vegana. Vegetariana vegana. Eu sei que é uma marca que, em muitos mercados, é uma marca predadora, é uma marca terrível no tratamento que faz aos animais, etc. Eu não vou correr, garantidamente, eu pessoalmente não vou correr, mas fico contente que essa marca tenha uma opção vegana, porque é um sinal de evolução. Coisa Mas a diferente. questão vem aquele argumento que me incomoda, mas é lucro, não é? O lucro. Foram para o vegano por causa do lucro. O lucro é o seguinte, eu não estou preocupado com o lucro, né? Porque aquele exemplo do café, se na cidade do Porto ou na cidade de Matosinhos houver um restaurante carnívoro, um restaurante tradicional, que de repente passa a ter pratos vegetarianos, eu vou imediatamente lá. Porquê? Para dar o meu apoio, para que eles tenham clientes, para que eles percebam que se tiverem mais pratos vegetarianos vão ter mais clientes. E vou aceitar. Agora, há outra vertente. Esta é mais desagradável de falar, mais uma vez sem dizer nomes. Há forças políticas que partilham da filosofia do quanto pior, melhor. Sim. Ou seja, ter pessoas a festejar alguma coisa que eles entendem que ainda deve ser sofrida, magoada, faz-lhes confusão. Porque as pessoas devem ir lá de punho erguido e a protestar contra tudo e contra todos. E não em parada, e não a festejar. Porque isso faz-lhes confusão. Porque as pessoas satisfeitas não vão fazer a revolução. E se não vão fazer a revolução, está tudo estragado. Esse é um aspecto. Mas também há um outro aspecto que é preciso mencionar. Eu acho que as duas coisas têm lugar, Claro. obviamente, nesta luta, que é a legislação portuguesa. Nós temos uma democracia com 45 anos. Curiosamente, a nossa lei que permite as manifestações
tem 45 anos, porque foi escrita em Sim, 1974 claro. e nunca foi mexida. E por essa lei é assim... Só lembrar que em 1974 foi quando acabou o salazarismo em Portugal, ou seja, o fim da ditadura portuguesa. Porque, pronto, só para esclarecer isso. Então, segundo a nossa lei, para fazer qualquer ato de expressão das liberdades, de liberdade de expressão, troquei a hora das palavras, por razões ideológicas, políticas, religiosas, sindicais, eu não tenho que pedir licença a ninguém. Ou seja, um coletivo, um partido, um sindicato, só tem é que comunicar à Câmara Municipal da terra onde está que vai fazê-lo. Ponto final. No entanto, se houver uma marca comercial envolvida, isso entramos na lei da publicidade. E a lei da publicidade obriga ao pagamento de taxas de licenças. É claro que uma Câmara Municipal pode isentar esses grupos, porque têm um cariz comercial, pode isentá-los, e acho muito bem que o façam, pela marca que é. Podem isentar das taxas de licenças, mas é preciso distinguir as duas coisas. A marcha claramente é uma manifestação. Em termos legais, aquilo que se passa é uma manifestação em movimento, digamos assim, por isso é que se chama marcha. Aliás, o termo legal é desfile. Sim, desfile, isso, exato. Que está na lei. Uma parada, digamos assim, uma Pride, seria um evento que tem que ter um outro enquadramento legal, tem que ter licença, porque mete publicidade. A coexistência das duas é possível, desde que a Câmara isente as firmas que lá estão e o fazerem. Eu, francamente, não vejo razão nenhuma. Eu compreendo as pessoas que se sentem, de certa maneira, ofendidas com o pinkwashing. Então, nós, enquanto PAN, estaremos em todas. Porque, para nós, a luta não tem uma única frente. Tem todas as frentes que serão possíveis. E uma delas, se for convencer as grandes empresas a alinhar, bora lá. Mas compreendo que haja pessoas que se sintam constrangidas. Então, façam-se duas marchas. Faça-se uma marcha política e faça-se uma marcha de alegria, de orgulho. Pois. Paula, o que tu... Concordo em pleno. Concordo plenamente. Não acho que radicalismos levem a lado nenhum. Custa-me imenso ver que as pessoas utilizam das marcas. Eu ainda não vi ninguém a fazer as sapatilhas em casa, não é? Utilizam das marcas, compram essas marcas. Se essa marca é-me indiferente, confesso-vos, é mesmo indiferente. Agora, se me disserem a marca piorzinha no tratamento das pessoas LGBTI este ano decidiu que vai começar a ter uma intervenção, por algum lado tem que começar. Sim, se isto for a porta de entrada... que seja a porta de entrada. Cá estaremos depois para vigiar, para monitorizar, para perceber se veio só àquele momento de festa e depois a seguir maltratou o ano inteiro. E aí depois a posição será diferente. Agora, a mim não me afeta minimamente e acho que devem existir os momentos de marcha, de orgulho. Sem dúvida. Eu gostaria, então, de... muito rapidamente, dar a minha opinião, né? Não sei se vocês acompanharam, talvez é um pouco distante, o que aconteceu especificamente no Brasil, e hoje é um exemplo muito apropriado para essa questão. Olha o que acontece no Brasil, e eu fui investigar, fui pesquisar, aliás, eu acompanhei isso quando o Brasil passou por exatamente este momento, que, aliás, a parada, que é a maior do mundo, parece, a parada LGBT de São Paulo, junto com as das outras grandes capitais, isso faz já muitos anos, eu creio que já vai fazer uns 10 anos, eu já não me lembro mais bem, que entrou uma crise tremenda, uma crise administrativa, justamente no mesmo momento em que a parada estava num determinado processo, né? Como aqui na Europa, etc., e começa a vir esse momento da entrada das grandes marchas. E aconteceu sim, verdadeiramente, o que levantam aqui como um dos problemas, a despolitização. Aconteceu sim, verdadeiramente. Depois que as grandes marcas entraram, a parada perdeu aquela sua questão politizada de exigir
vigência dos direitos e muitos criticaram, com razão, que a parada se transformou mais do que tudo num grande carnaval. Entretanto, o que se verificou agora, neste exato momento? Uma coisa indiscutível, depois da entrada das grandes marcas, independentemente das que eu gosto, das que eu não gosto, das que eu detesto, do que fazem, o que deixam de fazer, o que aconteceu? Um agigantamento, no Brasil isso aconteceu em todos os países, um agigantamento incomensurável, enorme, das paradas todas. A parada de São Paulo sempre foi a maior do Brasil, mas se tornou a maior do mundo. As paradas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, das grandes capitais. O que aconteceu? Alguns anos de despolitização, de fato aconteceu, e vem um momento agora, esse momento é só observar, se não tivesse acontecido isso, de uma forma ou de outra, talvez, não sei o que teria acontecido, mas foi em função disso que se agigantou. O movimento se agigantou de uma maneira enorme, e agora, no primeiro ciclo de paradas, na era Bolsonaro, estas paradas gigantes do modo como estão, né? Esse gigantismo tendo vindo disso, né? Que naquele momento se criticou muito e realmente houve uma despolitização, esse agigantamento, não só qualitativo, mas quantitativo, hoje significa tudo no Brasil em termos de... Hoje as paradas no Brasil movimentam aproximadamente 15 a 20 milhões de pessoas na rua. Ou seja, isso é algo que foi causado pelos grandes investimentos dessas grandes marcas. Isso agigantou aquele movimento de uma tal maneira que hoje o movimento se torna extremamente politizado, outra vez porque está sendo necessário que assim seja, em função do movimento que o país está vivendo. E eu não sei como seria se hoje nós tivéssemos apenas 3, 4, 5 milhões de pessoas nas ruas, não é, levantando a causa LGBT, que muitos começaram a ir, e sim, verdadeiramente, porque a parada se tornou carnaval, e eu ia para festejar o carnaval. Mas ali também houve um processo muito profundo de conscientização desse mesmo público, dessa mesma... Então, quer dizer, eu não sei se aqui não seria bom nós, então... olharmos, né, como tu disseste, Albano, para todos esses lados, e adorei o que tu disseste, como é que é, quanto pior, sei lá, como é que é? Quanto pior, melhor, e que se as pessoas não estão de punhos fechados, então está ruim porque não tem pelo que, né, essa colocação que tu fizeste, para mim me pareceu muito sensata. Muito bem, tendo posto isso... eu quero agradecer imensamente Albano, Paula, pela participação desse café, que para mim foi talvez o mais especial. Aliás, esse é o primeiro especial, tá? Mas não quer dizer que os outros não tenham sido especiais também, mas realmente foi, para mim, muito importante abordar esses assuntos todos, essa temática, sobretudo, não, todas, mas a última é algo que me inquieta bastante, porque as outras não me inquietam, elas me trazem muita felicidade, muito orgulho, mas essa sim me inquieta. Então, gostaria de agradecer, Paula, muito obrigado, Albano, muito obrigado. Espero que tenham gostado do programa e agradeço também a presença do público e dos ouvintes. Muito obrigado, um grande beijo a todos, até o próximo. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.